Olá, turma, boa noite. Vamos trabalhar hoje um pouco com alguns conceitos relacionados à velocidade e aceleração, né? Alguns conceitos básicos que utilizemos em alguns experimentos que efetuamos lá, né? Relativo à aceleração, que é o plano inclinado. E vamos estudar e ver o que realmente isso significa, né? Alguma aplicação mais prática do conceito relacionado ao termo velocidade e o que vem ser o conceito de aceleração. Então, quando formos trabalhar com o conceito de velocidade, vamos ter em mente que a gente vai ter que ter em mente o que significa variação. Então, o que significa variação? Variação nada mais é que alguma coisa final menos alguma coisa inicial, tá beleza? Então, quando eu colocar variação de espaço, significa que eu vou ter que estar atento ao espaço final menos o espaço inicial. Então, ΔX, ele sempre vai ser representado por essa letra grega que é o delta, que significa variação de x, ou variação de espaço. Tá? Então, ΔX significa que eu vou trabalhar com espaço final. Algumas bibliografias colocam F de final, ou só x, né? E algumas bibliografias vão colocar x menos x inicial. Então, é a variação de espaço percorrido. Vamos colocar geralmente em x quando a gente está se referindo que a gente está considerando o plano cartesiano e vamos estar considerando que esse movimento está em x. Se aparecer ΔY, nada mais é também que y final, né, menos y inicial. Isso aqui significa que teríamos um plano x e aqui teríamos o plano y, onde x geralmente representa que vamos estar trabalhando com conceitos relacionados à horizontal. Então, x, geralmente, a gente vai estar trabalhando com horizontal. E y vai ser vertical. Vamos dizer que estamos trabalhando com o conceito de reta numérica. Então, vamos dizer qual que é a variação do espaço de você estar aqui no ponto 2 até o ponto 5. Eu quero saber qual que é essa variação de espaço. Vamos dizer que eu parta do quilômetro 2 até chegar no quilômetro 5. O que significa? Eu quero saber qual que é esse ΔX. Então, eu vou pegar ΔX, vai ser igual ao x final menos o x inicial. ΔX, x final é 5, x inicial é 2. Então, eu sei que o meu ΔX é 3. Vamos colocar quilômetros, se considerar esses valores de espaço x em quilômetro, tá? Então, isso vem ser a variação com relação ao espaço, beleza? Sempre que trabalhar variação significa de um ponto até outro. Eu posso começar uma caminhada, posso começar uma viagem no quilômetro X de uma BR até um quilômetro X alguma coisa. Vamos dizer que eu comece no quilômetro 70 e vá até o quilômetro 200. Eu quero saber qual que é a variação de espaço que eu percorri aqui. Então, eu vou diminuir, né, ΔX. 200 menos 70, né? Eu vou ter 130 km. Ok. Geralmente, no sistema internacional, a variação de espaço é dada em metros. Tá? Então, geralmente ela é dada em metros. Em alguns casos, você vai ter quilômetros, só que vai ter que efetuar algumas transformações. Agora, a variação de tempo. Se a variação de espaço é x final menos x inicial, a variação de tempo é t final menos t inicial. É quanto durou um evento para acontecer. Quanto tempo durou determinado evento? Vamos dizer, você vai para o cinema às 9 horas. Ou ia para o cinema às 9 horas. Às 21, às 9 horas. E esse filme foi até às 11. Das 9 até às 11. Significa que eu quero saber a variação de tempo,
A variação de tempo nada mais é que o tempo final menos o tempo inicial. Bom, tempo final, 11 horas. Tempo inicial, 9. Delta T, variação de tempo, 2 horas. Tá? Geralmente, a variação de tempo no sistema internacional é dado em segundos. Tá? Então, só para deixar aqui, no SI, né? No sistema internacional, o espaço é configurado em metros e o tempo em segundos. Usualmente podemos utilizar, né, quando trabalhar com viagem, alguma coisa assim, quilômetros por hora, mas geralmente a variação dada no sistema internacional é metros por segundo, então a gente tem que fazer algumas transformações. Tá? Velocidade média. O que vem ser velocidade? Vem ser a duração de um evento, né? Vai ser a duração de determinado evento, ou o quanto o determinado evento, um móvel se deslocou com relação a um determinado intervalo de tempo. Então, vem ser variação, então sempre que a gente trabalhar com variação, ele vai ser ΔX pelo intervalo de tempo, ΔT. Variação do espaço ou posição com relação ao tempo. Beleza? Então aqui a gente consegue descrever a velocidade média. Bom, ela é uma grandeza vetorial, então ele tem uma setinha ali em cima, né? Lembrando que tudo que é grandeza vetorial, ou seja, tudo que tem que ter uma orientação, um sentido, uma direção, vai aparecer essa seta aqui em cima. Por exemplo, velocidade, você tem que indicar seu sentido horizontal, vertical, oblíquo, a aceleração também. Ela tem um sentido, ela vai ter um movimento. Então, identificar essa setinha aqui em cima significa saber como que se comporta esse movimento. Vamos dizer, velocidade vem ser o espaço pelo tempo. Mais para frente, a gente vai estudar um pouquinho que velocidade média, ou velocidade, já como velocidade, é uma taxa de variação do espaço com relação ao tempo. Esse aqui é o conceito de derivada, mas isso a gente vai ver já nas aulas presenciais mais para frente, tá? Então a gente vai ver esse conceito, nem que sejam os conceitos básicos da aplicação disso aqui de modo direto. Isso aqui não vai ser problema nenhum. Bom, a velocidade média é o espaço pelo tempo? Beleza. Velocidade média, um vetor, é uma variação do espaço pelo tempo. Se o espaço é dado em metros e o tempo é dado em segundos, logo minha velocidade média, ou velocidade, é dada em metros por segundo. Tá? Vamos dizer, fazer um exemplo. Vamos supor que um veículo se desloque do espaço do quilômetro 30 até o 140. Do quilômetro 30 até o 140. Saindo às 17 e chegando às 18 horas. Qual a velocidade? Então, qual a velocidade média? Lembrar então que o conceito de velocidade média, você está medindo o que está acontecendo em todo esse intervalo, do 30 até o 140. Então, esse conceito de velocidade média quer dizer que você não está medindo o instante que está acontecendo, determinados instantes, porque o cara pode muito bem ter feito uma variação, parou numa lanchonete, comeu um pastel, daí efetuou o restante do movimento. Ou ele pegou, acelerou no início, que daí a gente já vai ver o que é a aceleração,
E daí depois parou, deu um tempinho, depois retornou a velocidade. Então, a velocidade média, ele está medindo em todo o percurso, tá? Em todo o percurso, independente de quanto ele percorreu os espaços em intervalos diferentes. Então, o que vai acontecer? Velocidade média vem ser a taxa de variação do espaço com o tempo, a taxa de variação do tempo. É um vetor, taxa de variação do espaço vem ser o x final menos o x inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. X final, 140. X inicial, 30. Dividido por tempo final, ele chegou às 18 e saiu às 17. Logo eu vou ter 140 menos 30, 110. 18 menos 17, 1 hora. Então ele andou 110 quilômetros em 1 hora. Isso aqui indica que a velocidade média nesse percurso foi 110 quilômetros por hora. Tá? Ah, mas tu comentou que esse negócio tem que ser em metros por segundo. Bom, dependendo do tipo de operação matemática, vamos ter que fazer uma transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Ah, mas como é que a gente faz essa transformação? Bom, de quilômetros por hora para metros por segundo, vamos multiplicar. Existem dois modos, né? O primeiro, eu sei que quilômetros ele tem 1000 metros. Eu acho mais simples. Você pode fazer aquela transformação de 3,6, né? Então, quilômetros tem 1000 metros. Então, vai ser 110 1000 metros sobre hora. 1 hora tem 3.600 segundos. Então, é só dividir um pelo outro. Tá? 110 mil, né? Dividido por 3.600 vai dar aproximadamente 30,55 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele desenvolveu em todo o percurso, tá? Só que eu também posso fazer esse mesmo processo aqui, ó, para quilômetros por hora para metros por segundo, eu só divido por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Essas são algumas condições que a gente pode fazer, né, para fazer algumas transformações. Tá bem? Então, movimento retilíneo uniforme. Bom, o que vem ser o movimento retilíneo uniforme? Ou MRU. Significa que o móvel percorre espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Tá? Ele vai percorrer intervalos de tempos iguais, intervalos de espaços iguais em intervalos de tempos iguais. Vamos analisar esse gráfico aqui. Vamos dizer que eu tenho um móvel, o tempo que está dado em segundos. No primeiro segundo, ele andou 2 metros. No segundo número 2, ele andou 4 metros. Ah, quantos metros ele vai andar no tempo 3? Eu vou descobrir isso aqui. Então, vamos dizer que eu quero saber quanto que vale aqui. Vou colocar esse cara aqui de x. Vamos verificar qual que é a velocidade desse móvel. Não está pedindo, mas vamos verificar qual que é a velocidade. Velocidade média vem ser a taxa de variação do espaço com relação ao tempo, que a gente vai precisar dela. Velocidade média. Qual que é o espaço final que eu posso considerar? Espaço final, 4, x é metros, né? 4 metros. O espaço inicial, vou considerar. Ou eu posso pegar do 0 aqui, ou eu posso pegar do 2. Eu vou pegar nesse espaço aqui entre 4 e 2. Tá, você pode pegar entre o 4 e 0 também,
vai verificar que dá a mesma coisa. Pode verificar. Então, entre 4 menos 2, né? Que é o espaço final menos o espaço inicial, sobre tempo final menos tempo inicial. 4 menos 2. Dividido por tempo final, 2 menos 1. 4 menos 2 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Unidade aqui em cima está em metros, unidade aqui embaixo está em segundos, logo eu tenho que isso aqui foi 2 metros por segundo. Essa é a velocidade média nesse elemento aqui, movimento retilíneo uniforme. Então, ele vai percorrer toda essa curva, todo esse espaço x aqui com a mesma variação de tempo. Então, ele vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempo igual. Vamos ver o que acontece quando ele estiver no tempo igual a 3. Em 3 segundos eu vou até considerar do zero aqui. Eu posso considerar do 2 até 3, do 1 até 3, não tem problema. Eu vou considerar do zero. Eu vou considerar esse ΔT aqui. Eu quero saber qual que é o espaço para ele percorrer. Então, eu vou ter velocidade média é igual ao espaço pelo tempo. Ou seja, velocidade média, variação do espaço, x menos x0, t menos t0. Bom, velocidade média, eu sei que velocidade média deu 2. 2 metros por segundo. Eu já fiz aí em cima, são iguais, né? É igual. Qual que é o espaço que eu coloquei? Espaço final, até o ponto 3. 3 menos 0 sobre o tempo. Opa, perdão, é uma pequena falha. Vou considerar, se eu considerar do 0 até 3, aqui eu vou considerar do 0 até x. Então, vai ser do espaço final, né, x, espaço final, x, menos o espaço inicial, 0. E aqui eu tenho tempo final, 3, tempo inicial, 0. Então o que vai acontecer aqui? 2 igual 2 menos 0, ou x menos 0, x. 3 menos 0, 3. Está dividindo, passa multiplicando. Isso implica que x é igual a 3 vezes 2, o espaço percorrido vai ser 6 metros. Então, aqui eu sei que é 6. 0, 2, 4, 6. Espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Ele está variando 2 metros, né? Vamos verificar, por exemplo, velocidade instantânea. O que vem ser o conceito de velocidade instantânea? Significa que o móvel vai percorrer espaços iguais em intervalos de tempos diferentes. Também, nesse caso aqui, quando você está trabalhando com movimento retilíneo uniformemente variado, tá? A velocidade instantânea do exemplo anterior é a mesma, tá? É sempre a mesma velocidade, sempre vai dar 2 metros por segundo. Nesse caso, sempre vai ser essa mesma velocidade. Mas vamos considerar agora que o móvel faça um MRUV, um movimento retilíneo uniformemente variado, ou seja, está fazendo uma variação. Para isso, vamos verificar o nosso plano inclinado que a gente fez lá. O nosso experimento de plano inclinado, você vai ter uma esfera, ela vai ter uma aceleração gravitacional, vai ter uma força, devido a essa força ele vai estar num plano inclinado, ela vai ter uma velocidade que vai mandar ela para cá. Vamos considerar os espaços de 10 segundos e os tempos respectivos. Eu peguei alguns tempos lá do experimento de vocês, lembrando que os tempos são em segundos e os espaços estão em metros. Então, quero saber qual que é a velocidade. Velocidade no intervalo entre 0 até 1. Velocidade vem ser a variação, lembrando que a velocidade que vamos analisar vem ser a variação do espaço com relação ao tempo, tá? Nesse caso, do 0 a 1, e aqui também do 0 a 1, que é um instantâneo, é um momento instantâneo. Então, o espaço que ele percorreu foi 0,10 metros. O tempo que ele percorreu,
0,97 segundos para percorrer desse ponto até esse ponto. Logo eu vou ter que a velocidade aqui vai ser 0,10 por 0,97, aproximadamente 0,10 metros por segundo. Segunda variação, agora eu estou verificando do tempo 1 até o tempo 2. Aqui eu vou ter delta 1 até 2. Eu coloquei o cronômetro aqui, desliguei o cronômetro aqui. Tá? Então, eu estou verificando só esse intervalo aqui, do 1 até 2. Minha velocidade continua sendo a variação do espaço. A variação do espaço continua sendo 10 segundos, ou 0,10 metros, né? Ou 10 centímetros. Dividido pelo tempo, do 1 a 2, 0,5. 0,5, vou verificar qual que é a velocidade. 0,10 por 0,5, aproximadamente essa velocidade ficou 0,20 ou 0,2 metros por segundo. Se for analisar, ó, a velocidade está aumentando. Agora, do 2 ao 3. Do 2 ao 3, eu vou estar analisando esse intervalo aqui, ó. Intervalo ΔT, do ponto 2 até o ponto 3. E intervalo do espaço também do ponto 2 ao ponto 3. Velocidade vem ser, o espaço continua sendo 10 centímetros ou 0,10 metros, dividido pelo intervalo de tempo, né, aqui, 0,3. Então, 0,10 por 0,3 vai implicar na velocidade de aproximadamente 0,30 ou 0,3 metros por segundo. Por fim, agora o intervalo 4, ele vem ser ΔT do ponto 3 até o ponto 4, ponto 3 até o ponto 4, ou seja, quando a esfera passar por aqui, eu ligo o cronômetro, quando ela chegar aqui, eu desligo o cronômetro e verifico qual que é o intervalo de tempo. Vai ser velocidade, ΔT, espaço 0,10 por 0,27. Logo, a velocidade dá aproximadamente 0,37, é quase 0,40, né? Se for arredondar, 0,10, 0,20, 0,30, 0,40. Significa o quê? Que eu estou tendo variações de velocidade em todo o meu percurso, ou seja, aqui vai ter uma aceleração, que a gente já vai falar sobre isso. Agora, se eu for verificar qual que é a velocidade média, velocidade média é o espaço pelo tempo, ele vai considerar os 0,4 metros, ou seja, quando você soltou o móvel aqui, andou 10, 20, 30, 40, desse ponto e travou o cronômetro aqui. Então, ele vai ser 0,40 metros, 0,4 metros, dividido pelo tempo. O tempo dá aproximadamente 2,22 segundos. A velocidade média dele no percurso foi 0,18 metros por segundo. Então, isso aqui vem ser uma média aproximada do que está acontecendo nos intervalos acima. Se você somar todo mundo, dividir por 4, numa determinada proporção matemática, você vai atingir 0,18. Então, aqui nesse momento, no primeiro momento, a velocidade dele é 0,10, inferior ao 0,18. Aqui ele já passou para 0,20, aqui ele já passou para 0,30, aqui já passou para 0,37. Então, velocidade instantânea é no exato momento que o evento está acontecendo. Já a velocidade média, ele está definindo em todo o percurso o que aconteceu, tá bom? Isso nos leva, né, ao conceito de movimento retilíneo uniformemente variado, onde se percorre espaços iguais em intervalos de tempo diferentes. Tá? Intervalos de tempos diferentes. Isso nos abrange o conceito de aceleração, porque o móvel está sofrendo uma variação de velocidade. Aceleração é uma variação da velocidade. E o que vem ser essa variação de velocidade? Vem ser a taxa de variação da velocidade com relação à taxa de variação do tempo. A gente chama de aceleração média. Ou também posso dizer
que a aceleração média é velocidade final menos velocidade inicial sobre tempo final menos tempo inicial. A aceleração geralmente é dado, a velocidade é dada em metros por segundo, né? Velocidade é dada em metros por segundo, sobre o tempo que é dado em segundo, a aceleração é dado em metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração, tá? Metros por segundo ao quadrado. Ou seja, estamos sofrendo uma variação de velocidade à medida que o móvel percorre um determinado espaço. E seria por isso hoje só. Vou deixar uns exercícios lá para se divertir e até a próxima, galera.